Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa playlist, onde a gente está desenvolvendo o projeto Snake Game. Nessa playlist, nós estamos colocando em prática todos os conceitos que foram aprendidos no e-book sobre lógica de programação da Edcursos. Se você ainda não adquiriu o seu, o link para você acessar está aqui na descrição do vídeo. Eu sou o Edipo, sou programador e o criador desse canal. No episódio de hoje, a gente vai desenvolver o personagem principal do nosso jogo. O personagem principal do jogo Snake Game é a cobrinha, que o jogador vai controlar. Nesse vídeo, a gente ainda não vai desenvolver todos os controles para você conseguir controlar completamente o personagem, mas a gente já vai fazer ele aparecer na tela e fazer ele andar de um lado do outro da tela do jogo. Desenvolvendo esse personagem, a gente já vai colocar na prática o uso das variáveis e o uso das funções. Então já são dois conceitos importantes que a gente vai conseguir ver na prática como funcionam. Para a gente começar, então vamos acessar aqui o Google. A gente vai entrar na plataforma P5JS, que nós criamos a nossa conta no vídeo anterior. Então agora você já tem a sua conta. Aqui a gente clica nesse primeiro link. O site é p5js.org e aqui é a tela inicial. A gente vai clicar em editor e aqui nós precisamos fazer o login com a conta que a gente fez na aula anterior. Eu vou colocar o meu usuário, a minha senha e clicar no botão login. Automaticamente ele abre um projeto em branco, mas nós já criamos o projeto Snake Game na aula anterior também. Então eu vou clicar aqui em arquivo, em abrir e aqui na minha lista de projetos eu tenho o projeto Snake Game. Então a gente já tem o nosso projeto e é nele que a gente vai trabalhar durante essa playlist. Caso no seu não esteja aparecendo tudo em português, você clica aqui, ó, onde tem as linguagens e você escolhe então português. Assim fica mais fácil para a gente trabalhar usando a nossa própria língua. Então esse é o projeto inicial que o P5JS disponibiliza para a gente. Ele tem aqui uma função de setup. Então perceba que aqui a gente já vê o uso das funções. Aqui ela está sendo usada para organizar melhor o projeto. Então o setup é onde a gente faz as configurações do jogo. E na function chamada draw é onde a gente coloca o que a gente quer que apareça ali na tela, o que a gente quer desenhar na tela do jogo para aparecer ali para o jogador. Por enquanto, ele está apenas chamando uma outra função que já é nativa, a gente não vê o conteúdo dessa função aqui, mas chamando pelo nome dela, o P5JS consegue já criar a tela aqui. E chamando essa função aqui, a background, a gente consegue passar a cor do fundo dessa tela. Então se eu executar agora, perceba que a gente já tem aqui um quadradinho que é a tela do jogo e a gente já tem essa cor de fundo, que é configurada através dessa função aqui. Então essas são as funções já sendo usadas ali para organizar melhor o jogo. E isso daqui já vem por padrão, a gente não vai mexer nessas funções. O nosso jogo ele vai ser dividido em pequenos blocos. Então a cobrinha ela vai ser formada por vários blocos e cada maçã que ela pega, um bloco é adicionado no final da cobrinha. Então a primeira coisa que eu quero fazer é criar uma variável onde eu vou guardar exatamente o tamanho que vai ter esse bloco. Então para ficar bem organizado, aqui em cima no início eu vou criar uma variável. No JavaScript a gente pode criar uma variável utilizando o comando var e o nome da variável. Eu vou chamar de tamanho, underline, bloco. Ela vai ser igual a 16. Pronto. Então eu tenho uma variável chamada tamanho bloco, guardando o tamanho de cada quadradinho que vai compor o nosso jogo inteiro. Agora eu quero configurar o tamanho da tela. Sabendo o tamanho dos quadrados, o tamanho dos blocos, eu vou configurar o tamanho da tela. Eu quero que a tela tenha 28 blocos de largura e 28 blocos de altura. Então aqui embaixo eu vou criar mais uma variável chamada tamanho tela. Vai ser igual 28 vezes o tamanho do bloco. Então assim o que acontece? Se um dia eu querer alterar o tamanho do bloco, eu não preciso vir aqui e alterar esse valor aqui também. Por exemplo, 28 vezes o tamanho do bloco. Eu posso alterar apenas aqui e aqui onde ele está calculando o tamanho da tela, automaticamente ele vai passar a considerar o tamanho do bloco. Então são 28 blocos, independente do tamanho desse bloco. Então aqui a gente está usando então as variáveis já para armazenar algumas informações para deixar o nosso código mais organizado. Agora aqui dentro da função setup é onde ele está criando a nossa tela. Ele está passando que vai ter 400 de largura
e 400 de altura. Mas agora eu vou alterar, em vez de ser 400, eu quero que seja o que tem na variável tamanho tela e aqui a altura também, o que está dentro da variável tamanho tela. Vou salvar. Perceba o tamanho que está agora, quando eu clicar em Play, note que ele aumentou um pouco. Eu posso deixar menor, por exemplo, digamos que eu quero 26 blocos. Salvar, vou executar, ficou um pouco menor. Vou deixar ainda menor, vou deixar 24 blocos. Vou executar, ficou um pouco menor. Então, acho que nesse tamanho tá bom. Agora a gente consegue controlar aqui o tamanho que vai ter cada bloco e automaticamente ele vai reajustar o tamanho da tela de acordo com o tamanho do bloco. Agora, sabendo o tamanho de cada bloco, eu quero desenhar o personagem na tela. Como que eu faço isso? Aqui dentro da função Draw, é onde eu coloco tudo que eu quero que apareça na tela. Então eu quero desenhar um quadradinho, porque a cobrinha ela é formada por vários quadradinhos, que a gente já configurou ali o tamanho que cada quadradinho vai ter. Agora eu quero colocar pelo menos um, para a gente começar com um quadradinho. E durante o jogo, quando ela pega uma maçã, aumenta um quadradinho no tamanho dela, e assim por diante. Então, para desenhar esse quadradinho, a gente usa outra função chamada Rect. Essa função é utilizada para a gente desenhar um retângulo, mas eu posso desenhar tranquilamente um quadrado utilizando ela também. Para a função, a gente vai passar alguns parâmetros, assim como a gente viu lá no e-book, a gente tem as funções que a gente pode chamar sem passar parâmetro, e algumas a gente passa alguns parâmetros, que são as informações que ela vai usar para executar os comandos que tem dentro dela. Para desenhar um retângulo na tela, eu preciso informar a posição que ele vai ficar. E como que funciona? Aqui na nossa tela, ela tem o eixo X, que é na horizontal, e o eixo Y, que é na vertical. Então eu preciso colocar bem certinho aqui em qual ponto do eixo X e em qual ponto do eixo Y o meu personagem vai ficar. O retângulo que eu vou desenhar vai ficar. Eu quero que ele fique bem no meio, então eu poderia pegar aqui o tamanho da tela e dividir por 2. Para ficar ainda mais organizado, eu vou criar uma nova variável chamada personagem underline x, indicando qual posição no eixo X que ele vai ficar. Vai ser o tamanho da tela dividido, que é a barra, por 2. Ou seja, ele vai ficar exatamente no meio, no eixo X. Então, ele vai ficar aqui no meio. E no eixo Y, então eu vou criar mais uma variável chamada personagem underline y, que vai ser igual a mesma coisa, o tamanho da tela dividido por 2. Então, ele vai ficar no meio do eixo X e no meio do eixo Y. Vai ficar bem centralizado na nossa tela. Agora, aqui para a função Rect, eu consigo passar, então, personagem underline x, que é a posição do x, personagem underline y, que é a posição do y. Depois, eu preciso passar mais um parâmetro para o Rect funcionar. Eu preciso passar o tamanho que esse retângulo vai ter. Agora a gente vai usar a variável tamanho bloco. Então aqui eu coloco o tamanho do bloco, que é a largura, e a altura também é o tamanho do bloco. Vai ser um bloco quadrado. Vou diminuir aqui, vou aumentar o tamanho do código e vou salvar e executar. E agora ele já desenhou um retângulo aqui pra gente. Então o nosso personagem ele já está posicionado aqui na tela. Só que eu não quero que ele seja branco, eu quero que ele seja verde. Para isso, eu utilizo aqui uma função chamada Color. Essa função Color, ela funciona para a gente indicar que cor que a gente quer usar no próximo comando. Para criar a cor, eu preciso utilizar o RGB. Então, o RGB é formado por Red, que eu vou colocar 0, Green, que eu vou colocar 255, Blue, que eu vou colocar 0. Ou seja, de Red, de vermelho, vai ter 0. De Green, que é verde, vai ter 255, que é o máximo de verde que pode ter. E de Blue, de azul, vai ter 0 também. Então, com essas três cores, vermelho, verde e azul, a gente consegue ir misturando até achar o tom de cor que a gente quer. Como eu quero verde, então eu deixo tudo de verde e 0 de vermelho e de azul. Agora a gente já tem a cor, vamos ver se está funcionando. Então eu criei a cor, mas eu ainda não utilizei ela. Para utilizar, eu preciso pegar essa cor e aplicar. Então primeiro, eu vou guardar essa cor dentro de uma variável chamada cor underline personagem, que vai ser igual a color que a gente criou. Agora eu preciso chamar uma outra função chamada fill, passando a cor que ela vai usar.
salvar. Agora se eu der um play, então a gente já conseguiu pintar o personagem. Perceba que aqui dentro do P5JS a gente utiliza várias funções que ele traz para a gente prontas. A gente só precisa conhecer elas e chamar elas quando a gente precisar. A última coisa que eu quero fazer é ele se mexer aqui dentro da tela. Então para isso, logo abaixo onde ele foi desenhado, eu vou alterar a posição no eixo X. Eu quero que ele saia daqui e ande para a direita. Então eu faço o seguinte, eu pego aqui o personagem no eixo X e faço ele receber ele mesmo, mais o tamanho do bloco. Aí o que acontece? Essa função draw, ela é chamada em torno de 30 ou 60 vezes por segundo. Então ele fica como se fosse dentro de um loop, dentro de uma estrutura de repetição, que a gente também viu lá no e-book. Então ele fica repetindo esse código que está dentro do draw, e a cada repetição ele refaz tudo isso daqui. Então na primeira repetição, o personagem no eixo X vai começar no meio. Aí logo após ele vai aumentar mais um pouco, ele vai vir um pouquinho para frente. Aí na segunda repetição, essa variável já vai estar atualizada, então ele vai desenhar o personagem aqui. Na terceira repetição, ela já aumentou mais um pouco, ele vai desenhar o personagem mais ou menos aqui. Então a cada repetição, ele aumenta um bloco, então ele vai andando de bloco em bloco até chegar ao final da tela, e na verdade ele continua, mas a gente já não vai conseguir mais ver ele. Então se eu der um play, perceba que ele foi bem rápido, porque como eu falei, ele entra dentro dessa função em torno de 60 vezes por segundo. Só que eu quero alterar isso, eu quero que ele entre dentro dessa função um pouco mais devagar, para a gente ver o nosso personagem andando mais devagar. Se eu der um play agora, perceba que é muito rápido. Então para isso, a gente vem aqui no Setup e a gente utiliza uma outra função. Então você já começa a perceber que no desenvolvimento de sistemas a gente utiliza bastante funções, que é assim que a gente consegue organizar o código. Então aqui eu uso uma função chamada FrameRate, que é quantos frames por segundo, ou seja, quantas vezes ele vai entrar na função draw por segundo. Eu vou colocar aqui 5 vezes, vamos ver se vai ficar bom. Ponto e vírgula no final. Então vou dar um play. Perceba que agora vai bem mais devagar. Então assim a gente consegue movimentar o nosso personagem ali dentro da tela. Na aula de hoje a gente já viu bastante coisa, a gente criou algumas variáveis aqui que a gente vai utilizar durante todo o desenvolvimento desse projeto. Aqui a gente configurou o tamanho do bloco, que é o tamanho de cada bloco do nosso personagem, o tamanho da tela, baseado no tamanho do bloco, a posição X do personagem e a posição Y do personagem, para conseguir posicionar ele aqui dentro da tela do jogo. Assim, quando a gente inicia, como a gente pegou o tamanho da tela e dividiu por 2, ele vai iniciar sempre no meio da tela. Aqui a gente viu a função Setup, que é onde a gente configura algumas coisas do jogo, como por exemplo, ele cria a tela, aqui a gente passou o tamanho que é para a tela ser, e a gente configurou aqui também quantos frames por segundo o nosso jogo vai ter, ou seja, quantas vezes ele vai entrar nessa função draw por segundo. Aqui dentro a gente criou uma variável para armazenar a cor que o nosso personagem vai ter. Logo após, a gente fez aplicar essa cor para que o P5JS utilize essa cor no próximo comando, que é na hora de desenhar o nosso personagem na tela. E para desenhar ele, a gente usou a função rect, que vai desenhar um retângulo, pegando a posição do eixo X, do eixo Y, e a largura e a altura que esse retângulo deve ter. E por fim, para movimentar o nosso personagem, como a gente sabe que essa função é como se ela estivesse dentro de um loop, dentro de uma estrutura de repetição, a cada vez que ela repete, o nosso personagem vai um pouquinho para a direita, ou seja, ele aumenta um pouco o eixo X do personagem. Assim a gente consegue esse efeito aqui, ó. A cada impressão, ele vai um pouco para a direita. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. No próximo vídeo a gente vai implementar os controles para que quando o personagem esteja se movimentando, eu possa controlar para que lado ele vai. Antes de você sair, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.